aqui, boazinha fazendo. De repente eu só vejo a Camila fazendo. Meu Deus, a Camila. Toda semana Não, gente, mas é verdade. Dá um nervoso. Dá um nervoso. A gente que fez isso há muito tempo, dá um nervoso. Então, quando a gente tá com os nossos amigos e você vai fazer uma entrevista, e a pessoa fica assim, ó, do lado. Fala, por que você tá olhando pra minha cara? Eu tô olhando pra minha cara. Parece a professora quando você tá fazendo a atividade, passa pra olhar, você tá estão... fazendo direito. Não é uma coisa dele. Cheguei, sabe quando você sente daquela... Eu tô Será que eu vou ter que fazer de novo, Débora? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos convidou a estar aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e, como vocês sabem, estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, Dedé. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é atriz, é esposa, é mãe do pequeno Bernardo e... recentemente, ela também foi a rainha má da Pérsia. Agora complicou. Ela foi a rainha má Da Pérsia. Ou como você falou na coletiva, a verdadeira rainha. A verdadeira rainha da Pérsia. Por favor. Por favor. Estamos aqui com Camila Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui falando com vocês sobre todos esses assuntos. Estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, Camila. É um prazer de verdade ter a rainha. A verdadeira rainha. A verdadeira. Por favor, me dê o título correto. Correto, né? Ai, gente, mas foi a rainha da Pérsia, foi muito gostoso fazer, né? Gente, foi a gente vai lindo. entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse depois. assunto. Mas eu queria perguntar, Camila, a gente já se encontrou algumas vezes. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive um contato com você, às vezes a gente conhece muitas pessoas, mas tem pessoas que são mais marcantes na nossa vida e a gente lembra desses momentos. E você foi uma das pessoas que eu lembrei desses momentos. Eu lembro que foi na pré-estreia, teve uma festa de pré-estreia, se eu não me engano, da novela Topíssima. Gente, eu amava a Patricinha. Eu adorava fazer. Ai, foi muito gostoso também. Gente, foi demais. Aquela novela era muito divertida. E aí eu lembro que eu te conheci na pré-estreia da novela. Eu já tinha te visto algumas vezes, porque teve os 10 Mandamentos, teve vários produtos da Record, mas essa foi a primeira vez que a gente teve um contato, assim, de conversar. E eu lembro que eu fiquei encantada, assim, com a sua gentileza, a sua simpatia, a sua forma de tratar as pessoas, né? Da forma como você me tratou, a forma como a gente trata as pessoas faz com que elas se sintam especiais, né? E eu lembro que a forma como você me tratou, eu me senti tão especial. Eu falei assim, gente, ela é muito querida. Ai, que bom escutar É verdade, isso. eu lembro dela falando, gente, ela é muito querida. Ela é muito Ai, querida. que E eu bom. vi a sua gentileza no trato com as pessoas e eu fiquei muito encantada, porque você é, obviamente, uma mulher linda, talentosa. Chega a ser uma afronta. Mas é diferente, né? A beleza, enfim, física, às vezes, dependendo da forma como a pessoa é, ela acaba perdendo um pouco daquele brilho, sabe? E você não, foi o contrário. Foi aquela coisa de você olhar e falar assim, gente, como ela é querida, como ela A tem expectativa e a realidade casou, né? e aí você deixa a pessoa ainda mais bonita, na verdade, É é verdade. isso, né? Você olha e fala assim, gente, como ela é querida. E desde aquele dia eu fiquei encantada, assim, já conheci o seu trabalho, lógico, mas eu me encantei pela sua pessoa, né? Que é uma diferença aí, o que a Sim. gente faz de quem a gente é, né? Verdade. Uma coisa que a gente preza muito aqui e que eu tenho aprendido na nossa caminhada aí da fé é que
Deus, ele prioriza quem nós somos, ao que nós fazemos. Lógico que o que nós fazemos se casa aí com Sim. a nossa essência e com quem nós somos. Mas o nosso valor, ele não está somente naquilo que a gente faz, né? Então, eu queria... Lógico que a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, mas eu queria conhecer um pouco mais da Camila, de quem você é, né? Dessa sua essência, que é muito bonita, iluminada. E eu queria entender um pouco mais de como que foi, assim, a sua história. Como que você entrou nessa carreira aí tão diferente, linda, que é a atuação? Eu sempre quis ser atriz. Ou estilista, né? Sério? Eu venho de uma família que minha mãe é demais. estilista, minha avó é estilista, então a moda sempre esteve muito presente na minha vida. Comecei a fazer moda, mas era aquilo, mas ao mesmo tempo não era. Eu comecei assim, eu era líder da turma, eu adorava apresentar o trabalho na frente, eu gostava de aparecer, né? De falar, enfim. E aí eu fazia moda, mas algo ainda estava faltando. Eu morava na frente da CAL, da Casa das Artes de Laranjeiras, que é um curso super conhecido aqui no Rio de Janeiro. E aí eu sempre ia ali, mas eu era um pouco tímida, engraçado. Na minha família, no meu meio, com as minhas pessoas, eu era a aparecida. Mas e no meu colégio, se eu me sentia à vontade, eu ficava aparecida. Se não, se era muita gente, eu ficava mais acuada. Então, eu lembro que eu chegava na CAL, eu olhava aquelas pessoas, assim, me intimidava, eu não conseguia nem perguntar direito como é que era o curso, porque as pessoas não te dão muita atenção, a vida é aquela coisa meio rápida, enfim. E um dia eu falei, não, hoje eu vou com foco, fui, falei, vou fazer. E aí comecei a fazer CAL, aí comecei a fazer curso de televisão, e eu sempre quis fazer. É uma coisa assim que tava... Eu assistia a televisão, eu ia pra penteadeira e ficava, boa noite, hoje estamos aqui. Então, acho que isso vem desde pequena. É uma carreira muito difícil, né, a gente sabe. No início tinha esse ponto de quais personagens eu posso fazer, qual eu não posso fazer, até qual o limite vai, qual o limite não vai. Mas eu abri minha cabeça em relação à arte, né? A arte, eu acho, não é que a arte pode tudo, não é esse lugar. Mas eu acho que a gente dá vida aos personagens que a gente acredita completamente diferente. Então, quando eu tive as experiências na Record, poder fazer personagens e poder fazer novelas bíblicas que passam essas mensagens, porque ler a Bíblia é muito difícil. É muito difícil, né, gente? Você vai parar ali, hoje em dia ainda bem tem vários tipos de linguagem que a gente consegue para os nossos filhos, para os adolescentes, até pra gente mesmo, assim, porque eu tenho uma grande dificuldade. Então, eu conhecia as histórias, mas eu conhecia as histórias um pouco mais no ar do que verdadeiramente. Então, fazendo História de Esther agora, que é a rainha da Pérsia, você entende qual foi a história, historicamente, biblicamente, que eu acho que essa junção também é muito super boa. interessante. Então é isso, eu lembro no meu prédio, quando eu fiz os 10 Mandamentos, o que eu mais escutei foi, é uma novela que eu posso ver com a minha família, é uma novela que eu posso ver com a minha filha, sabe? É uma novela que nos preenche, que nos ensina. Então, eu acho que esse é o diferencial. E a gente tá vendo o The Chosen, como foi no mundo, e como é a produção. Foi uma produção barata, foi um grupo de pessoas, bora lá, vamos muito acreditar. pequeno, né? Muito pequeno. E olha como a gente tá precisando de coisas que realmente toquem a gente, né? E não necessariamente precisa ser hollywoodiano, não necessariamente precisa ser... Não, é o que é dito. Qual é a mensagem que você quer levar? Então, assim, foi uma junção de tudo na minha vida. Você começou com quantos anos? Perdão, te interromper. Imagina, por favor. Na verdade, eu comecei modelando. E aí, como modelo, eu comecei a fazer alguns testes para televisão. E aí que foi começando a gostar. E aí eu saí para fazer moda, mas na televisão mesmo, eu comecei com 19 anos. Ah, tá. Com 19. A América foi minha primeira novela. Eu fazia CAL nessa época, eu já tinha largado moda. Fazia CAL e foi minha primeira novela. Nossa, acho que é de 2005, né, essa novela. Tem pouco tempo. Tem pouco... Foi... Acho que foi gente, mês passado? Tem o menor problema com isso. Quando eu paro, tava reprisando, né? Eu falo, meu Deus, quanto colágeno ali, né, gente? Para, por favor, porque seu colágeno tá perfeito até hoje. Não, gente, Comecei mas com 19. É incrível, né? Como que passa Muito muito, tempo. Muito rápido. rápido. Porque eu lembro dessa novela, assim, nitidamente. Eu lembro dela estar no ar, né? Então, como que... E eu lembro da sensação do início. É. Assim, eu sempre fico nervosa.
tá? As pessoas Gente, falam, é até um parece. absurdo. É um absurdo elas absurdo, falarem é um isso. Para, Camila. Não, eu Eu acredito. sempre fico nervosa. Meu coração sempre bate, sempre dá frio na barriga. Início de trabalho? Não sei se eu sei fazer. Não sei. E é engraçado, são 20 anos que eu faço isso. E mesmo assim, e eu acho isso bom. Porque eu acho que eu não perdi a essência do novo. Eu realmente não sei fazer. Eu não fiz aquele personagem, então realmente não sei fazer. É verdade. Né? A gente pode ter, mas a gente tem experiência diferente. Sim. A gente tem bagagem para aquilo. A gente sabe chegar numa emoção muito mais rápido hoje em dia. A gente tem essas caixinhas. Mas é sempre um ponto de interrogação. Mas isso é legal, porque eu acho que se tornar tudo assim, é mais Banal, né? eu acho que você perde a alegria, né? O contentamento de fazer uma coisa diferente, esse nervosismo, essa coisa, ela traz o presente alegria. aqui, né? O bom da novela pro ator que gosta de fazer é porque, além de um filme, ele vive aquele personagem e Por ele vai muito descobrindo o tempo. personagem conforme o tempo vai passando. E aí, por exemplo, você fez grandes papéis bíblicos, mas são personagens totalmente diferentes. Né? Então, assim, imagina você vivenciar isso e ter a emoção e cada dia descobrir uma coisinha nova, porque que nem a Karen contou pra gente, você vai recebendo o papelzinho aos poucos, né? O desenrolar da história. Sim. Então, você vai descobrindo aos poucos e ter que dar emoção àquilo deve ser... Tem que isso se é legal. refazer toda hora, na verdade, né? E que, na verdade, somos assim. Nós não somos uma coisa só. Então, a vilã, ela não é só vilã. Ela tem um porquê um dela ter sido amor, uma ela tem um vilã. porquê. Às vezes é só uma maldade, mas muitas vezes não é só aquilo. Então, não... E os personagens, eles oscilam muito, os sentimentos oscilam, porque nós somos assim, né? Então é isso, eu acho que quando muitas vezes eu tô nervosa com uma cena, essa novela eu tive cenas de 10 páginas. De 10 páginas. Não, e cenas muito intensas, vamos combinar. Tensas. Não, e Intensa. assim, intensas, a Camila, uma coisa que eu vi muito é que até o olhar dela, você já vê pelo olhar dela, você entrega muito olhar, porque tem pessoa que não entrega muito olhar, entrega fala, mas o teu olhar também tinha hora que eu falava, ai, tô com medo. Eu escutei muito assim, ai, chegou. Ai, meu Deus. O que vai ser Isso, agora? gente. Vai dar ruim. Dava até que... É Gente, muito legal. é muito legal. Acho que assim, então eu sempre realmente quis ser atriz. É onde eu me realizo. Que legal, gente, isso é incrível. E como foi pra você, né, que a gente tava até conversando sobre isso, sobre maternidade. O Alan, ele até me contou que quando você descobriu que estava grávida, você estava escalada para um papel. Eu falei, sério, eu não sabia disso. E... Eu ia fazer Reis. Sério? Eu ia fazer a Inoã, a esposa de Saul, Gente. que era o Carlo Porto, que fez agora O Rei. Aham. E quem entrou no meu lugar foi a Chica Queiroz, que fez a Inoã. E um dos filhos em Reis é agora também meu filho em Rainha da Pérsia. Então, assim, gente, eu tinha que trabalhar com essas pessoas mesmo, assim. Acabou que ficou o mesmo... Quase o mesmo núcleo ali. Ai. E eu e o Carlos, a gente teve uma ligação muito legal, assim, muito legal. E, coincidentemente, o Carlos conhece meu cunhado, Gustavo, e a Dalila, assim, há, sei lá, 10 anos atrás. Sério? Nunca tinha conhecido o Carlos. Caraca. E aí, conheci em Reis, um dia ele comentou assim, irmã da Dalila. Falei, você conhece a minha irmã da onde, gente? E conversamos, então assim, a gente teve uma ligação muito legal. Muito bacana. E a gente ficou triste de não trabalhar juntos, né? Porque quando você encontra pessoas assim, com troca, é tão gostoso, inteligente, estudioso. E aí, quando a gente foi fazer agora, a gente falou, olha, a gente se encontrou um dia na igreja. Aí ele falou, tem que falar com você. Mas sumiu, não falou nada comigo. E aí era essa novela, era agora a Rainha da Pérsia, que ele falou, olha, eu vi seu nome lá. Eu falei, não tô sabendo. Quer dizer, quando eu liguei pra ele, né, eu já sabia. Aí eu falei, eu não tava sabendo. Ele falou, seu nome já tava lá há um tempo, isso, aquilo. Eu falei, cara, imagina se a gente trabalhar juntos agora. E foi super legal. Não, e deu muito certo, assim. Foi um papel que eu fiquei muito surpresa, né? Não era muito o que eu esperava na hora que eu vi que você ia fazer. Eu fiquei assim, quando eu vi mesmo...
e vi todo o desenrolar da história, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que loucura! Que eu acho que eu nunca tinha feito vilã assim, Não, né? uma vilã- Nesse nível, nesse né? Porque a nível. Nefertari também não foi... Mas ela teve uma troca muito grande, né? Na verdade, aqui, dê poder pra você ver quem ela né? foi de um docinho pra É. Que isso foi muito bom Foi uma como atriz construção. fazer. E ali o sentimento era aquele: ódio, raiva. Aqui não, aqui já tem uma coisa um pouco mais do poder, mais estrategista, né? Mas Uma coisa- eu vejo que, assim, pelo começo eu sentia meio que uma amargura também, sabe? Da Vashti, que não é Vashti, Da né? Mestres. Da Mestres. Que é uma coisa assim... Tipo, eu tenho certeza que ele vai ser meu pra sempre. Com certeza. E aí ele não Ela foi. tinha uma posse, na verdade, dele. E aí deu aquela... Ela sempre fez aquilo. E ele sempre esteve ali. Quando ele falou não mais, como assim? Como não não? mais? O que é não? Eu sempre tive poder diante de você. Na verdade, não só com você, com todo mundo. Tem aliados, eu faço, eu mando. E aí, quando você começa a perder, porque é isso, quando não é genuíno, quando é estrategista, você sempre, em algum momento você cai. Em algum momento você cai. Porque não é de amor, não é de coração, Não tem é sentimento. verdadeiro. Você tá sempre Tendo que querendo manipular mal, aquela manipular. situação. Exatamente. E aí, é isso que dá. E Não só na manipular... novela, como na vida, né? E Sim, exatamente isso que exatamente. acontece. Manipular muita gente como ela manipulava? É muita gente pra Era você. muita gente. Era muita gente. Era Em muita algum gente momento pra você ter cai. controle. Era muita gente pra você controlar e pra você pegar e pra você puxar. Gente, E eu acho que ela tinha um sentimento que ele era muito assim. Eu acho que isso foi uma base que a gente fez pra colocar atrás, né? Não à frente de tudo isso. Ela tinha amor por ele. Sim, eu acho que isso foi o que mais humanizou a personagem, porque eu confesso que eu ficava às vezes com dó, apesar de ter toda aquela maldade, toda aquela coisa que você fica, uau, gente, rolou sangue, rolou matança, mas ao mesmo tempo eu tinha uma dosinha quando eu vi ela lá na carruagem, Quando olhava olhando assim, né, ele, de longe. Então a eu gente não posso estar colocou nisso, perto. porque tem o amor por ele. Tem. Eu acho que essa frustração é isso. Eu não consigo viver isso aqui. Porque eu nasci, eu cresci, é isso que a gente fala, o berço que a gente tem é muito importante. Ela não sabe outra coisa, ela só sabe aquilo. ela foi criada pra Ela foi aquilo, criada né? assim. Então, assim, eu acho que no fundo ela só queria viver aquele amor também, poder ser feliz, mas a felicidade dela, não é. Não é aqui, calma aí, eu tenho que reinar, eu tenho que comandar, a Pérsia é minha, esse cara é um fraco, eu sou mais forte do que ele, né? Aí é isso, você colocando o outro pra baixo, pra se colocar pra cima, e quando há competição, num casamento, isso jamais vai dar certo, numa ninguém vai amizade jamais vai ganhar. dar certo, então eu acho que é uma boa personagem pra gente olhar de fora e ver e colocar O que pra não nossa fazer? vida. Eu acho que é bem aquela frase, eu prefiro ser temido do que ser amado, né? Na verdade, é aquela pessoa que tem tanto Exatamente. medo do amor ou da força que o amor tem, que ela prefere manter um certo poder, um certo controle ali daquela situação. Porque se ela se entrega, ela não pode governar, ela não pode mandar, ela não pode fazer. Eu acho que ela, O medo, assim, né? A cabeça da Mestres pra mim o amor te enfraquece. Te deixa vulnerável. Eu tenho, mas eu não tenho mesmo. Claro que ela tem. Então ela nega aquilo. Eu tenho, mas eu não me deixo, não me dá. Não, de jeito nenhum. Aqui, ó. Deixa comigo. Eu sei o meu controle. No controle. E aí, quando perde, aquele... Nossa! Então, acho que essa camada da Mestres que humanizou a personagem e que eu escutei muito nos primeiros capítulos foi isso. Falou assim, gente, mas... Eu tenho até dó dela, sabe? Sim. Eu falei, ai, ótimo, era Que isso. bom, eu precisava disso Era mesmo. isso aqui, Torçam gente. por mim. Eu ficava. Até na última cena dela, que eu fiquei triste de ter sido a última cena, quando ela... Acho que já pode dar spoiler, né? Porque já foi ao ar ou não sei. Tem gente que pode assistir pelo Univer. Então Essa não vou última dar semana. spoilers. Essa é a última não semana. vamos estragar, Não porque às vezes a vamos- pessoa tá é. vendo aos poucos. Mas foi uma cena muito bonita e que no final você fala, poxa, eu queria um final diferente pra essa personagem, mas não deu, enfim. Mas eu esperava um final diferente. Aí você até citou o nome Vashti, que é o nome bíblico, e eu esperava mesmo um final diferente pra Mestres, porque na coletiva até falaram sobre a questão do nome, né? Porque tem o nome, tem alguns nomes como de Hadassah e Esther, que é o nome hebraico, o nome judeu, e o nome persa. E aí,
os únicos personagens persas que têm nomes em hebraico é o Assuero, né, que é o Xerxes, que tem Assuero, e a Vashti, que é a Amestris. Então, eles até cogitaram ali, falaram um pouco, o historiador falou um pouco sobre essa teoria deles terem se convertido, né? Tanto o Xerxes ter se convertido, e por isso ele ter um nome judeu, e a Amestris por ter esse nome Vashti. E aí ficou naquela coisa, e na época, como ainda não tinha sido gravado, não estava ainda no ar, eu pensei, gente, será que vão dar essa reviravolta pra Amestris? Não Mas posso não teve. Não. Ai, meu Deus. Não terminou ainda a novela. A novela tem 30 capítulos, só. Eu só tô deixando esse spoiler pra vocês. A novela tem 30 que louco. capítulos. E eu só vi até... Eu tô vendo no Univer. Eu acho que eu também. tô no 22 ou 23. Não vou falar em que parte que eu tô, pra quem também tá... Ai, gente. Pra não ficar entregando o jogo. né? Não quero ficar entregando o Não, jogo. vou falar sobre... Mas, ai, não, para. Agora eu vou ter que maratonar, Camila. Peraí que eu vou dar Ainda bem. Vai. Vou ter que maratonar loucamente, enfim... Tá essa muito semana bom, acaba e eu vou descobrir Essa semana isso. acaba já. Poxa, foi muito gostoso, cara. Foi muito bom ter feito. Foi um trabalho, assim, principalmente, foi a minha volta, né? A Mestres foi a minha volta depois de ter sido mãe. De mergulhar nesse lugar maternal, que é a melhor coisa, mas é o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida. A Mestres ou ser mãe? Ser mãe. Ser mãe. E aí voltar foi muito bom. E deu um negocinho assim no coração de tipo, ai, vou ter que ficar um pouquinho longe. Olha, assim, claro. Eu, na verdade, quando o bebê fez uns 3, 4 meses, realmente, a maternidade foi muito difícil. A minha gravidez foi maravilhosa, meu parto foi maravilhoso. Falei, estamos até aqui super tranquilo. Não quis joelho, nunca fiz nada. Por que falam tanto disso? Gente, para. Quanto mimimi. Aí eu olhava assim, gente, com gêmeos que deve ser difícil, mas um sóstro. Bonita! Vai! Senta lá! Senta, vai! Senta lá, Cláudia, aquele meme lá da Xuxa, gente, porque é muito engraçado. O Bernardo não dorme. Ele não dormia. Então, ele foi um bebê, assim, que não pegou mamadeira, não pegou chupeta. Então, 24 horas no meu peito. À noite, ele não dormia, 4 horas da manhã ele acordava, eu ia pra sala com ele. Enfim, não eram de 3 em 3 horas, era o dia inteiro. Emagreci 18 quilos em 2 semanas e meia. Caramba! Foi uma loucura, assim, foi a melhor, assim, é isso. Eu não tinha paciência, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu tive que aprender a lidar com tudo isso. A maternidade também te dá um lugar que é tão, assim, tão precioso. É verdade. Porque você nunca viveu aquilo, você se doa, nunca a gente fez isso na vida. Se doar 100%, 100%, 100%. E você tá ali, você tá cansada, você fala, não vai dar. E dá. E dá. Não, hoje não vai dar. E dá. Porque é você com seu maior milagre. Você vai fazer de tudo, você não vai dormir, você vai enlouquecer, mas você vai estar ali toda hora que ele precisar. Então, acho que foi isso, esse lugar, assim, da maternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, quando é que eu volto? Quando é que eu volto? Tô sentindo um pouquinho de sol. Fiquei 1 ano imersa, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas com 4 ou 5 meses já comecei um pouco da movimentação. Né? Sabia que eu não estava preparada. Nem um pouco. O esquecimento, assim, não sei se vocês tiveram isso de esquecer. Eu não sou mãe. Eu memória. ainda tô nesse esquecimento, vou ser bem sincera. Gente, não, você não tá entendendo. Eu esqueço tudo. Eu queria falar requeijão, falava, aquele negócio que passa no pão, da geladeira. Branco! Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Requeijão, exatamente. Nossa, é requeijão, Eu gente. tô assim. Não passou ainda. Não é assim? Não passou, não, é ótimo. E eu comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, gente, é a minha memória. Juro, eu comecei a me preocupar Porque com não isso. precisa da memória, né? Claro, eu comecei a falar com meus médicos, de vitaminas, essas coisas, se eu podia tomar alguma coisa, porque eu tava realmente ficando preocupada. Ela falou, calma, que é meu cansaço, tem todas as questões dos hormônios. Sem dormir, gente, sem dormir. E aí, quando me chamaram pra fazer, me falaram que teria viagem pro Marrocos. Eu falei, não, tudo bem.
Eu li minha personagem, ela é uma excelente personagem, mas ela não está em todos os capítulos. Então, né, diminui o tempo. A gente deve ficar assim, 1 mês no Marrocos. Na minha cabeça, eu tava assim. Eu coloquei isso na minha cabeça, tá? Inventei isso na minha Fonte cabeça. vozes da sua cabeça. 10 dias. Até 10 dias. Não, eu vou levar o bebê. Encontrei Alan. A gente se encontrou num restaurante. Aí eu perguntei pra ele. Ele falou, olha, Camisa, eu não levaria. Né? Mas... fica à vontade. Aí começou aquilo na minha cabeça. A gente estava no Marrocos. Amei. Foi maravilhosa a viagem. Marrakech, assim, me impressionou muito. Mas eu ia levar babá. Tirei passaporte. Aí eu comecei. E se acontece alguma coisa? E se? Quer saber? Eu não vou levar. Aí eu comecei... outro país, né? Aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Não, pode ser que eu leve, mas eu ainda não decidi. Aí, né, as opiniões. Não tem que. Mas quem vai decidir no caso sou eu mesma, que é a mãe. Então, eu que decido. E ficou assim, aí na última semana, assim, acho que não, um pouco antes disso eu falei, vou decidir, não vou levar. Eu tenho que estar bem com isso. E aí, eu não sei, as coisas foram passando. Eu acho que a gente já estava em preparação, aquela coisa toda. Fui pedir um Uber, o Uber chegou super rápido, não deu nem tempo de despedir. Entrei no Uber e falei, tá, tô bem. Olha, tô bem. Aí cheguei no aeroporto, as pessoas chorando por causa dos filhos. Falei, gente, eu não tô chorando. Gente, será que eu tinha que sentir mais? Porque a gente também se cobra, que a gente também tem que sofrer, que a gente também tem que sentir, né? Como assim? A gente se compara e começa... Eu acho que eu tenho que chorar. Falei, Camila, não inventa. Que bom que você tá bem. Para com isso. Que bom que Aproveita. Você tá bem. Eu não sei se daqui 1 hora, 2 horas, 2 dias, né? Eu ia ficar 23 dias. Meu Deus. E eu amamentando. Só que eu consegui colocar a mamadeira nele. Eu fui em fevereiro, a gente conseguiu colocar a mamadeira dele quando ele tinha 1 ano e 1 mês. Essa foi a sorte. Caramba. Que aí ele já tava com introdução alimentar também. Então, né? Menos mal, mas não comia muito bem. E aí eu falei com ele. A primeira vez ele chorou muito no telefone. O segundo dia ele chorou muito no telefone. Aí meu marido e a babá falaram, não fala mais com ele à noite, só fala com ele mais de dia, pra ele não ficar muito sentido. Tá bom, passou 1, 2, 3, 4, 5. No 6º dia, sai, não. Ia falar com a babá, ele virava a cara da babá. Não. Tinha um lado muito bom, ele não estava sofrendo. Sim. Ou então era uma forma dele se expressar, mas ele não berrava, ele não gritava, ele não ficou doente. E o medo de ficar doente com falta da mãe. E eu tava com o coração tranquilo, você acredita? Nossa! Bom. Ele ficou tranquilo. Os 2 dias que eu fiquei tensa, foram os 2 dias que ele ficou tenso. E aí, no final da viagem, como eu comecei a ver que ele não estava querendo falar muito comigo, eu falei, quando eu voltar, será que ele vai me rejeitar? Eu senti. Então, nos últimos 2 dias, eu tava respirando um pouco fundo, não obrigava ele a falar comigo, não insistia. Quando eu ligava, ele queria falar, ele falava. Mas na maioria das vezes, ele brincava e até baixava a cabeça, assim, ó. Nem queria falar comigo. E eu vim trabalhando isso mesmo, assim, falando, ai, não vai, ai. Quando eu cheguei de mansinho, ele tava me esperando. Eu olhei e falei, oi, filho. Meu marido fez o vídeo. Oi, filho, a mamãe. Ele olhou e fez assim, ó. Mamãe! Ai, derreteu. Ai. E a segunda palavra, qual foi? Não. Tetê. A saudade. Fazendo um favor, por favor. Aí eu falei, não, Tetê, não, tchau, Tetê, tchau, Tetê. E aí foi maravilhoso, porque eu acho que essa distância fez com que eu entendesse que eu consigo, que meu filho consegue ser cuidado pelo pai, sabe, por outras pessoas. Eu acho que eu tinha essa super proteção que eu acho que eu nem percebi essa super proteção da minha parte. É difícil mesmo nesse início a gente conseguir se adaptar e deixar o bebê com outras pessoas. Eu tinha isso até com o Alan, né? Quando a Alice tava ali chorando, berrando, e às vezes ele pegava pra tentar acalentar quando ela tava com cólica, com alguma coisa assim, e eu ficava assim, naquele... Me dá. Deixa. Aí todo mundo fala assim, deixa que eu cuido, deixa que eu pego. E a gente fica assim, deixa assim, tá tranquilo. É que a gente acha, é isso, só eu vou cuidar do meu filho. Exato. Ninguém vai cuidar melhor do que eu. E não discordo. Mas assim, a gente sabe que tá tudo bem também. Que a gente precisa desse despreendimento um pouco. Eu precisei pro Marrocos. Por isso que esse trabalho, eu falo assim, a volta foi muito maravilhosa. Porque os meus 23 dias no Marrocos,
eu me reconectei comigo mesma. Eu vi o que a Camila gosta. Eu dormi, gente, isso aí é um negócio, né? Que pra quem é mãe... Eu escutava o choro do Bernardo nos primeiros dias. Eu escutava o choro do meu filho. Nos 2, 3 primeiros dias eu não dormia. Meu Deus. De madrugada eu acordava e escutava. É a babá eletrônica. É muito louco. Não, eu acredito. Gente, até hoje também, às vezes eu entro no banheiro, a Alice dormiu. Tá tudo na tranquilidade. Eu falo, ai, meu momento, vou tomar meu banho, fazer minhas coisas. Você entra no chuveiro, eu escuto. Não tem nada acontecendo. É impressionante, gente. É incrível como a gente escuta um chorinho eterno. Do seu filho. Exatamente. É impressionante. É Alice. Aí olha assim na babá, Não tem nada. Nada tá acontecendo. Eu falo, gente, isso pra mim foi também muito difícil no início, né? Como a gente até conversou um pouco sobre isso agora há pouco. Sobre, vai lá descansar. E o cérebro que não desliga? Como? Não tem como. Você fica ali o tempo inteiro. Eu tinha um certo pavor de internet, né? Que às vezes vem uns pavores, que era o tal da... síndrome... Várias síndromes aí que a gente fica com medo. A síndrome do bebê sacudido, que aí eu não deixava ninguém fazer nenhuma brincadeirinha mais brusca, que eu ficava, o cérebro! A frase mais falada da Débora. O cérebro do chacoalha, não pode! Mas era o da morte súbita. Não tem um negócio desse que o bebê vai dormir, aí não pode ter nada no berço, aí não podia ter nada em lugar nenhum, não podia cobrir a criança. Eu falava, meu Deus, tá frio, eu não posso cobrir. Aí botava o saquinho de dormir. Igual. Aí ficava naquela crise, aí acordava, aí ficava, como é que tá o saquinho? Aí dormia de novo, aí acordava de novo só pra ver se tava tudo no lugar. Bota a mão pra ver se tá respirando. Será que ela virou a cabeça pro cantinho do berço? Gente, você não descansa. Não descansa. O bebê dorme, mas a mãe não consegue dormir, porque é o tempo inteiro ali vigiando. É porque é isso. É um lugar que você... Eu acho assim, eu sempre falo que nunca ninguém me falou exatamente como é que era. Eu não sei se alguém não me contou ou se eu não tinha entendimento sobre isso. Porque eu te contar uma coisa que você nunca viveu, você nunca mais vai dormir. Ai, tá bom, gente, já entendi, eu nunca mais vou dormir. Não, você não vai dormir. Ai, que povo exagerado. Mesmo, sabe? Eu achava mesmo. E eu não romantizei. Ai, vai ser tudo lindo, vai ser... Não! E olha que eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito tranquila em relação a isso. Bicho, eu achei muito mais difícil. Hoje alguém me perguntou. Mas aí, resumindo, cara, muito mais difícil. Eu falei, mas é muito mais difícil. E às vezes, quando eu converso com as pessoas, tem muita gente que fala assim, agora que eu não quero ter mesmo. Eu falei, não. Essa é a minha experiência. Eu acho que eu vou dar um exemplo muito chulo. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou fazer uma tatuagem, digamos. Alguém vira pra você e fala, dói demais, dói muito. Nossa, como dói. Você chega lá, o quê? Nossa, dói muito. O que você faz? Você fala, dói, mas não dói tanto, assim. Então, acho que é bom você colocar... Eu sou essa pessoa que prefiro que coloque toda a situação... Olha, é tudo maravilhoso. Maravilhoso a gente já sabe. Quer dizer, só você vai saber quando você viver que é uma coisa inexplicável. Esse amor que só cresce é um negócio. Você tá ali, uma risadinha, você fala... Obrigada, valeu tudo. A noite toda. A mãe vai ficar, mas sei lá, um mês assim, sem dormir, sabe? Porque... Mas eu gostaria que me dessem um pouco desse lugar. Eu só não sei se eu estava preparada emocionalmente para entender mesmo. Porque... Mas eu acho que eu entendo isso. Que eu também estudei bastante antes da Alice nascer. Fiz curso de sono, fiz curso... Antes dela nascer. Primeiro que depois que ela nasceu, tem que ter curso de sono pra mãe, né? Acho que alguém poderia vender um curso de sono pra mãe. Como fazer a mãe desligar a cabecinha dela? Não e assim, consegue. Não funcionou pra mim, tá? Essas coisas dos cursos de sono, não funcionou também pra não. mim, não. Também não. Essas táticas todas. Meu filho nunca dormiu uma noite inteira até hoje. Eu acho que não funcionou mesmo. Não funciona. É ótimo, gente. Maravilhoso. Super tranquilo, gente. Tranquilo. Olha, coisa gente, é tudo mentira, não é nada verdade que a gente tá falando. É uma brincadeirinha. Não, mas eu fiz, e eu vi que primeiro que eu esqueci, deu aquela amnésia mesmo básica, que eu já esqueci tudo que eu tinha aprendido. E depois eu fui vendo que realmente o que a gente vai aprendendo ali na teoria é exatamente o que você falou. Quando você tá vivendo, quando você tá dormindo 4 horas por dia não consecutivas, aí é que o calapé você fala, privação de sono é um negócio esquisito mesmo. É esquisito mesmo. Você ouvir falar é uma coisa, quando você está quando é com você. Vivendo a privação de sono. Não é uma privação de sono por conta de um trabalho, por conta de algo que tá acontecendo, é uma privação de sono porque você realmente não consegue dormir. Não consegue dormir. E a questão do bebê, da criança, é que é um ser que está
ele para sobreviver, ele depende de você. Então, a Camila até falou, eu achei que não ia dar, e dava. Porque, realmente, Deus dá uma força pra mãe de conseguir dar conta daquilo ali, porque no final é uma vida, é uma responsabilidade que vai além das outras responsabilidades. Porque no trabalho, nos compromissos em geral, não tem nenhuma vida ali dependendo de você cumprir aquela função, né? Pode ter um atraso, pode ter ali alguma perda financeira por causa de um trabalho ou outro, mas não é uma questão de vida ou morte. No caso de um filho, de um bebê, é uma questão de vida. Nós estamos ali zelando pela vida. Ele precisa para sobreviver, né? A mãe é o alimento, é a proteção, é o que tá ali tornando aquela vida viável. Eu escutava muito, que me dava até um negócio assim, não, você não pode ficar estressada, irritada, passa pro bebê. Não, você ainda tem que lidar com tudo aquilo. Ele fala, não posso ficar estressada, tô ótimo, não durmo, desesperador. Porque é muita informação na cabeça, gente. É um mergulho muito louco. Eu falo pra Débora muito que intenso. eu sou só tia e madrinha. Mas assim, é uma loucura essa coisa da internet, de tanto de informação que não pode. A mãe não pode, o neném não pode. É muita regra, né? É muita regra. E como é que você faz no meio dessa loucura toda de regras? Porque assim, além das regras serem ditadas na internet, que hoje em dia também é um serviço pra muita coisa, tem as regras ditadas por pessoas que não deveriam ditar. Eu falo muito pra Débora, que eu fico brincando, porque eu falo que eu sou tia, mas eu não sou a tia estereotipada que todo mundo fala, do tipo assim, mamãe não deixa, a titia deixa. Não, mamãe não deixa, a titia também não deixa. Porque eu não vou tirar a autoridade da mãe dela. Sim. Mas aí era muito mais com a minha afilhada. Dinda, posso isso? A Alice ainda não tá nessa fase. Falava assim, tua mãe deixou? Não, então não pode. Sim. Mas aí, não, mas você é tia, tem que deixar. Se eu fico irritada quando falam pra mim, imagina a mãe. Não, mas você é mãe, a mãe pode, a mãe... É bem assim mesmo que acontece. Maravilhoso. Aí não pode... E você tá ali fazendo tudo. Aquela coisa, casa de avô, mais tarde. Mas a gente tá a criança, ela precisa do dia a dia, de ter todas as regrinhas dela. É muito chato. Eu nunca fui, por isso que eu gosto de trabalhar com televisão. Eu sempre trabalho com pessoas diferentes, eu não tenho uma rotina na minha vida, né, como atriz. Então eu trabalho com uma galera, cada personagem diferente, é tudo num lugar diferente, é isso. Eu vi a minha mãe e meus pais, minha mãe e meu pai colocando aquela roupa, indo trabalhar todo dia de manhã. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não consigo. E eu tive que ter rotina. Todo dia, o horário, isso. Eu nunca tomei remédio direito, esqueço. Acho que remédio, esqueci, gente. Toma 2, aquela louca. Posso isso com uma criança? Sim. É a medida certa, o horário certo, tem que acordar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tive que organizar a minha cabeça. Eu nunca fui organizada. Eu falei, eu preciso mudar. São muitas mudanças em pouquíssimo tempo. Porque é aquela, nasce um filho e nasce uma mãe. Não nasce. Ela nasce... E você tá engatinho, você tá ali começando a respirar igual o bebê, porque é muito instintivo. Você vai lá e faz muitas coisas, mas outras você fica, gente, será que eu tô certa? Por que ele não tá dormindo? São muitos porquês. Exatamente. E não tem resposta. Não tem resposta. Não tem resposta. Não tem um livro, não adianta. Pode ser uma coisa, pode ser outra. O bom é que aí você falou, no livro pode ser isso, pode ser aquilo, tá... Onde é que eu Mas faço ninguém pra vai saber? te dar uma resposta Exata. 100% Não, assertiva, né? Não vai. E realmente depende no final de tomar decisões ali na hora, e a vida dá essa mudada aí do dia pra noite, e literalmente de um dia pro outro você tem que assumir aquilo ali. Mas eu acho incrível da maternidade é que eu vi muito assim a mão de Deus me moldando na maternidade, como você falou, né? Dando essa paciência, dando até essa organizada na cabeça, como você falou, que de fato eu também precisei, eu anotava ali cada horário, Alice mamou tal horas, Alice não sei o que tal hora, eu anotava ali para conseguir manter esse controle das coisas, e é incrível como isso nos transforma. Super. Nos transforma, assim, é uma experiência que depois que você passa por ela, e ela nos transforma, como você diz, do dia para noite. É muito rápido. Eu acredito que a empatia que eu ganhei na maternidade talvez eu levasse muitos anos
pra conseguir ter isso pelo próximo, né? Concordo. O olhar que eu comecei a ter pelas pessoas ao meu redor, o tanto que eu me abri, eu era uma pessoa muito mais fechada antes de ser mãe. Eu era uma pessoa que me distanciava muito mais das pessoas antes de ser mãe. E depois que a Alice nasceu, eu passei a me abrir muito mais às outras pessoas. Eu passei até porque eu passei a depender muito mais das pessoas, né? Precisava de uma rede de apoio, precisava ali de ajuda. Então, isso me abriu de uma forma, eu fui quebrando alguns muros que eu tinha ao meu redor, que eu não sabia que eu tinha construído, mas eles estavam lá. Então, Deus usou a maternidade para me desconstruir de tantas formas, de uma forma tão rápida, que eu acho que sem a maternidade eu teria demorado aí muitos e muitos anos, se é que eu conseguiria desconstruir tudo isso. Então, é incrível como Deus trabalha na maternidade, no nosso coração e nos nossos relacionamentos de forma geral. Porque tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda, a nossa forma de lidar com as pessoas. Tudo muda. E eu acho que até o casamento em si muda muito, né? Tem uma parceria diferente ali. Total. Eu acho que essa coisa da mãe muito do início, porque era uma dependência emocional, a estrogestação, o mamar, então era muito eu. E aí, quando o pai entra nessa jogada, assim, é tão legal. Quando você vê aquela paixão do bebê pelo papai também, né? Ele se sente pertencente àquela vida nova. Porque eu acho que no início tem até aquela questão de... O bebê não quer. O meu bebê não queria. Ia um pouquinho, mas já chorava, era só no meu colo que ele parava de chorar. E aí, quando começou essa ligação de pai e filha, é a coisa mais linda do mundo, né? Você vê, eu acho que parece que, olhando de fora, porque às vezes parece que eu tava quase num sonho, assim. Olhando um pouquinho de fora, parecia aquela construção daquela família que eu sempre quis. É lindo de se ver, é lindo de se ver a construção mesmo. Claro, não é fácil. Não é nada fácil, ainda mais para um casal que tá acostumado a ser só 2 pessoas, né? E acabando que eu cuidava muito do meu marido também. Acho que eu fazia meu marido quase de filho. Claro que ele sentiu também quando meu filho nasceu, né? Claro. Então... Acaba perdendo esse lugar, né? Claro, então teve que ter uma adaptação ali. Não foi fácil, mas com muita conversa, sabe? Com muito entendimento, com parceria. Porque não é fácil, principalmente o puerpério de uma mulher. Assim, tem que ter um parceiro, tem que ter um entendimento. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que a palavra muito empatia na minha cabeça vinha muito, assim, muito forte. Principalmente no puerpério. Porque eu me olhava e depois, quando fui mãe, como você falou, meus amigos estão tendo filhos, sabe? Assim, eu lido, precisa de alguma coisa? Olha, comigo foi assim, se você precisar, me liga. Mas me liga mesmo. E eu recebia algumas mensagens de colegas que nem eram meus amigos, assim, e eu não entendia direito aquilo, sabe? Eu falei, nossa, mas do nada. Eu achava lindo, eu me sentia abraçada. Né? Mas eu não entendia direito. Hoje, sendo mãe, eu entendo que você nem conheça tanta pessoa que você fala, olha, aqui tem tudo aqui em casa, se precisar de alguma coisa, a pomada não tá assadura, pode me ligar que eu te falo agora o que tem que fazer. Claro, vai falar com o seu pediatra, mas aqui em casa a gente funciona assim. Se tiver que ser 1, 2 na emergência, sabe? O Caetano um dia me ligou, que tá fazendo artabano, acabou de ser papai. Ai, que legal. Acabou de ser papai. Aí um dia ele me manda mensagem, eu indiquei várias coisas pra ele. Várias pomadas, lixo da fralda, aquelas coisas, né? Fiquei trocando muito com o Caetano sobre isso. E aí teve um dia que ele me liga com um bebezinho no colo, assim, de 2 semanas. Tia Cami, a gente, qual o nome daquela pomada mesmo? Aquela vozinha junto com o bebê. Lá vou eu printo pra Caetano assim, assim, assado. Se tiver assadura, assim, assado, sabe? Que é isso. Você tem um outro lugar. E a gente já fala na linguagem da mãe, né? Eu vou escrever o mínimo possível, o mais breve possível, a maior instrução possível pra ela só ler rapidinho, pegar na farmácia e foi. Não, e você tava falando de empatia, que é um período onde vocês desenvolvem muita empatia pelo próximo, mas às vezes as pessoas acabam não devolvendo essa empatia pra vocês, né? Foi o exemplo da Débora, né? A mãe não dormiu a noite inteira. Aí chega a pessoa, nossa, tá com uma cara de cansada. Por que será? Ai, olha aí isso. a mãe deve pensar, né? Poxa, eu aqui desenvolvendo empatia por você, minha querida. É que tem gente que dificulta. Mas, gente, olha só. Eu acho isso muito louco. Eu acho que isso é uma parte da maternidade, que isso só acontece na maternidade. Porque você não chega pra pessoa e fala assim, você não entra na casa da pessoa e fala assim, sua filha tem 25 anos, digamos. Eu chego e falo assim, sua filha tá meio mal educada, hein? Passou, nem falou. Ninguém faz isso. Não. Com um bebê,
tá mimado, hein? Não para, tá no colo, não tira do colo. Mas no caso ele é um bebê que tem 1 mês. No caso ele é um bebê que tá no meu colo. E o problema é meu, mãe, e eu que vou... Mas olha que lugar estamos. Por que todo mundo fala pra uma mãe... Você não chega nesse ponto dessa falta de educação e dessa falta de limite quando... Você não fala uma coisa aleatória assim, mas fala pra mãe que é o momento que ela menos precisa escutar aquilo. Ela tem que falar assim, cara, como você tá maravilhosa. Que lindo como você pega seu filho. Qualquer tipo de elogio, gente, é um abraço na alma, no coração. Te aquece, porque você só escuta coisas... Só crítica. Tá mimado. É por isso que a criança não para de chorar. Você fica sentado, você fica em pé com ele, tem que ficar sentado com ele. Você tem um dia que eu falei assim, faça você! Tenha Coloca meu filho pra dormir. Seu Não, eu dei o meu filho, eu falei, coloca pra dormir. Realmente. Por que tá em pé balançando? Por isso que é mimado, senta. Senta. Não é, gente, e não é. Mãe é mãe, cada gestação é uma gestação, cada criação é uma criação. Ninguém tem nada a ver com isso. Acho que a pior fase, assim, acho que a pior coisa que passou comigo foram essas opiniões, né? Essas opiniões, assim, que você fala, não, gente, agora... Eu podia ter deixado passar. Acho que na maternidade acompanha essa opinião pro resto da vida, assim, né? Não até, assim, depois de adolescente, mas assim, tem os 2 anos. Mas olha, se você acha que os 2 é ruim, espera chegar no 3. Você fala, meu Deus! Gente, eu também... Esse tipo de comentário... Não, me poupe, isso? né? Olha, eu tava grávida. Eu acho que o pior comentário que eu escutei, assim, e as pessoas tendem a falar, que eu sei que não é de maldade, mas eu tava grávida, eu tava com poucas semanas, né? E algumas pessoas do elenco eles ficaram sabendo, porque eu saí da novela da noite pro dia, né? Então as pessoas que trabalhavam próximas a mim, aí eu cheguei a esse comentário. Me ligou pra me dar parabéns e falou assim, mas se eu fosse você, eu não comentava com ninguém não, porque minha mulher perdeu com sei lá quantas semanas. Mas pra quê? Guarda pra você. E vou te falar... Precisa de água pra engolir a opinião? Mas isso é mais normal do que você... você vai fazer a... Qual que é o nome? Sexagem? Não, a sexagem não. Aquela outra que vê... Eu sei, aquela... eu não vou lembrar o nome. A gente tá aqui. Translucência... Pode no ser. cal, alguma coisa. Tinha Não, mas a primeira que você faz, esqueci o nome. Aquela primeira que você faz pra ver se não tem alguma síndrome, se não tem isso. Não esqueci Você o nome. dormiu o dia antes de fazer esse exame? Porque eu fiquei meio que fritando, assim. Mas é claro, porque todo mundo vira pra você e fala sobre isso. Um monte de coisa, eu não consegui Se eu quisesse saber, eu dava Google, eu perguntava, mas eu não quero saber, por isso que eu não perguntei. Aí todo mundo fala, você vai fazendo, tá? Mas essa é a principal, né? Você sabe que... Aí... Gente, eu falei, não quero escutar. Não, Camila. Eu começava assim, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não quero que esse pensamento chegue. Não é possível, gente. Não. O pensamento não chega, mas as pessoas chegam, aí dificulta, né? Depois que eu fiz essa ultra, eu saí de lá, eu tava no meu médico, eu saí e falei assim, tô passando mal. Comecei a passar mal. Eu tive que sentar assim, quase no chão da rua, porque eu falei... Me dá uma água, tô passando mal. Eu não sabia o quão nervosa eu tava, porque as pessoas me pressionaram tanto, me falaram tanto sobre aquela ultra, que aquilo ficou aqui, ficou em mim. Eu achando que tava tranquila. Não. Pra que isso, gente? Mas é exatamente isso. O excesso de informações na nossa cabeça tem uma hora que ele transborda. Isso aconteceu comigo, eu tava grávida, se eu não me engano, de 28 semanas, e eu peguei Covid. E aí, eu tava de boa, né? Tava resfriada, achei que não era nada demais, mas aí meus médicos me orientaram, vai fazer o exame de Covid. E eu fui fazer o exame. Na hora que eu vi o positivo, que o farmacêutico falou pra mim, deu positivo. Eu tava super tranquila. Tão tranquila que na hora que eu saí, eu arranhei o carro no estacionamento. Eu só saí, tô tranquila. Não, tá tudo bem. Só que aí vem aquele turbilhão de informações que você recebe do Covid. Eu tinha ouvido um monte de histórias também sobre Covid e gestação. Veio tudo na minha cabeça, eu só sei que eu fui ralando assim o carro, assim que eu nem vi. Eu fui na hora de sair, aí eu liguei pro meu marido e falei, então, o carro, né, caiu até um negocinho de plástico que fica bem na frente, o troço caiu, foi pra debaixo. Eu falei,
caiu aqui um negócio do carro, porque eu saí aqui da farmácia, mas eu tô tranquila, só tô ótima. rolando aqui o carro inteiro, mas tá tudo bem. E aí veio aí cheguei ligando pra obstetra, aquele desespero, mas você vê a enxurrada emocional que esse excesso de informações causa na gente. Então é um desserviço chegar numa gestante, ou quem tem bebê pequeno, e ficar falando ali um monte de coisa que depois só vai transbordar na nossa cabeça. Essa empatia. Que falta nas que pessoas. falta nas pessoas. A mãe tá ali. Empatia e bom senso, né? Porque o negócio ali é Como, tão... como disse a Débora, ficar de boca fechada é de graça. Exatamente. Olha que Custa loucura. nada. Não custa nada, é uma loucura. E Camila, eu queria te perguntar aqui pra gente finalizar essa entrevista. Eu queria te perguntar qual conselho que você dá nesse caso pra mãe que tá desejando voltar pro mercado de trabalho? Você contou a sua experiência, contou mais ou menos aí como é que foi e o quanto foi bom pra você. E realmente eu entendo um pouco disso, né? Quando a gente teve aí essa ideia, foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração de começar esse podcast. A Alice estava aí com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, até uma idade bem parecida com o Bernardo. Sim. E foi quando eu assumi também essa responsabilidade, esse compromisso de falar assim, caramba, não vou fazer. E eu percebi na minha vida o quanto foi bom ter esse senso de propósito que a gente recebe, né? Quando a gente tá ali fazendo algo que nos complementa, como você falou, que tá trazendo uma mensagem pras pessoas, né? No caso do que fazer, na sua personagem do que não fazer. Com todo respeito. Com certeza. Do que não fazer, definitivamente. Mas o quanto que isso também até nos impulsiona como mães, né? Porque a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, deixar um bom exemplo para eles e a gente executar o nosso trabalho com excelência, como você executa o seu. Isso também traz ali um pertencimento, traz esse senso de propósito e o quanto que isso faz bem pra gente. Então, às vezes, tem uma mãe ali que tá nessa dúvida porque ela quer começar alguma coisa, ela tem aí um desejo de empreender ou fazer algo diferente, mas ela tá naquela dúvida, eu faço, eu não faço, eu vou, não vou, também tá nesse momento de, ninguém mais vai cuidar como eu cuido, e realmente não vai, mas que também ter esse momento pra você vai fazer bem. Que conselho que você dá pra quem tá aí nesse impasse? Olha, o que eu falo assim, quando você vira mãe, todo mundo vira e fala, a mãe do Bernardo é o meu maior orgulho, né? Mas eu também sou outras coisas. Então, eu sou a Camila Rodrigues, atriz, que é a profissão que eu amo, que é onde realmente me deixa muito feliz. Eu sou Camila filha, eu sou Camila mãe, eu sou Camila esposa. Então, junção disso é que me deixa completa. O meu filho, durante 2 anos, eu mergulhei, graças a Deus eu pude, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, o meu marido trabalha em casa, então eu pude fazer isso, de ficar quase 2 anos sem trabalhar e poder ter a opção de voltar ao trabalho. Mas a opção de voltar a trabalhar também foi por uma questão quase... É quase uma necessidade que eu tinha. Para eu ser completamente feliz, eu preciso trabalhar. É o que eu amo fazer. Eu quero que meu filho seja uma pessoa independente, como eu sempre fui. Minha mãe sempre trabalhou, minha avó sempre trabalhou. Então, assim, eu venho de uma família de mulheres que sempre foram independentes. Então, eu quero mostrar... Porque nós somos o exemplo para os nossos filhos. Não quer dizer que eu vá trabalhar, que vai faltar amor, atenção, carinho. A gente tem que só administrar um pouco isso na nossa cabeça no início. Eu acho que cada uma vai no seu tempo. Não tem o tempo certo, tempo errado. Eu acho que se você tem essa vontade... Pede a Deus uma tranquilidade. Qual é o tempo? Eu acho que Ele vai ter todas as respostas para te dar quando Ele acalmar o seu coração e falar, eu acho que agora é a hora. Então vai, peça, ore bastante e vá. E assim, não deixe de produzir, não deixe de fazer alguma coisa porque as pessoas falam, agora você é mãe, você tem que ser só mãe e você tem que se dedicar só ao seu filho. E eu acho que você vai ser uma pessoa... Se você sempre amou trabalhar, enfim, se essa for a sua escolha, lindo. Se você quiser isso para sua vida, maravilhoso. Mas se não, corra atrás dos seus sonhos. Não porque isso, é a junção de tudo que nos deixa nessa força. Hoje, eu posso dizer para vocês, eu sou
me dá vontade de fazer mais, eu quero produzir mais. Acabou a novela, eu falei, gente, jura? Acabou? Não, quero mais. O pessoal até brincava, vai embora correndo pra ver seu filho. Com certeza, mas aqui tá tão bom. Porque quando eu tenho tempo, quando eu tava gravando, quando eu tava com meu filho, eu tinha tempo de qualidade. E ficar 24 horas, muitas vezes, te deixa, você precisa, às vezes, esse tempo, né? Então é isso. Orar bastante, não perder o foco e vá. Vá que vai dar certo. É isso aí, É gente. isso aí. Eu amei. Eu amei, foi Eu super amei. divertido, É gente. bom, é Foi bom ver demais. que a Camila não é a mestres. Ah, não! Não mesmo. Bem distante disso. Bem distante disso, uma É só pra pessoa mostrar quão leve, boa atriz uma você mãe. é. Exatamente. Mas Alguém foi- tão diferente. Foi muito gostoso, foi extremamente prazeroso conversar com Foi vocês. Essa troca é maravilhoso. muito boa, né? Quando a gente senta e consegue trocar, porque muitas vezes, num programa assim, a gente consegue conversar muito mais do que no dia a dia da nossa vida. É verdade. Né? A Exatamente. gente parece que a gente para esse momento para se olhar nos olhos e verdadeiramente falar, né, tudo. Achei muito legal, muito gostoso. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Um prazer. E a porta tá sempre aberta pra Sim, gente ter mais um vou papo voltar. desse. Vamos sim. Nós amamos e tô ansiosa pro retorno aí, que eu creio que em breve já vamos ter aí outro Ah, eu ia falar, personagem. eu tô muito ansiosa pro final, que vai essa semana. Não, nem fala. Essa Não, semana. depois do que eu não Vamos para o ouvi, final. mas entendi, eu tô super ansiosa. Não, eu não vou dar spoiler, o olhar dela. Sem spoiler, Sem porém, spoiler. agora eu vou correr pra me atualizar. Agora você corre. O último episódio, o último capítulo vai ao ar essa semana. Acredito que sexta, sexta-feira, na né? sexta. Que é o capítulo 30. Então, aí, ó. Aí, ó. Correm lá, Gente. gente. Corram, fazendo favor. Se você tá assistindo o programa agora e ainda tá atrasado, gente. Não, na verdade, vai ao ar na sexta. não, mas aí tem podcast. pessoa que tá assistindo pelo. Não, sim, mas tem pessoa também que tá assistindo pelo Univer, então tá um pouco atrasado, né? Então vai. Dá já- uma corridinha aí, minha filha, se você quer saber. Exatamente, corre. É isso aí. Muito obrigada, Muito Camila. obrigada, Camila. Muito obrigada, pessoal. E tchau, tchau. Tchau, Até tchau. a próxima. Até a próxima.